Imagina se você pudesse receber uma renda passiva em dólar na sua conta sem fazer nenhum esforço. Você estaria deitado, descansando e quando pegasse o celular, veria o dinheiro entrando na sua conta sem fazer absolutamente nada. E isso é completamente possível a partir de investimentos na Bolsa Americana que pagam dividendos recorrentemente. Por isso, eu preparei esse vídeo aqui para explicar tudo sobre dividendos, renda passiva lá no exterior, na Bolsa Americana. Exatamente tudo que você precisa saber para colocar isso em prática e saber o quanto você precisa investir para receber tal renda, como que os dividendos funcionam lá fora, como você pode criar essa renda passiva lá no exterior. Então essas dicas aqui eu tenho certeza que vão te ajudar e muito colocar na prática e no dia a dia. Estão preparados aí para um tutorial brabo de dividendos em dólar? Bom, eu queria aproveitar aqui e comentar para vocês que no dia 13/11 de novembro agora, de 2023, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou fazer um evento gratuito aqui no meu canal para falar para vocês a oportunidade que eu tô vendo agora na Bolsa Americana, que eu não via fazia mais de 10 anos. Tem várias oportunidades incríveis que eu vou trazer nesse dia e além de mais, eu vou abrir as inscrições pela última vez nesse ano para minha research, a minha casa de análise, a Dollarame Black, onde vocês conseguem ter acesso às carteiras recomendadas, a gente analisa a sua ação, recomenda de acordo ali com os ativos que a gente tem. É incrível a research para quem busca recomendações, busca realmente um direcionamento legal para investimentos do exterior. Então a gente tem carteira de dividendos, de crescimento, de qualidade, tem REIT, tem ETF, é perfeito para você que investe lá fora. Então se você quiser participar desse evento que é gratuito, onde eu vou dizer para vocês a oportunidade que eu tô vendo agora nesse ano e ainda participar e eventualmente entrar para Dollarame Black, se inscreva no link aqui embaixo que eu vou deixar para vocês, é gratuito e eu espero vocês dia 13/11 para falar sobre essa oportunidade que eu tô vendo no mercado americano. Agora vamos direto para a parte de dividendos na Bolsa Americana. A primeira coisa que você precisa entender é que os dividendos, eles fazem parte do lucro de uma empresa. Então, quando você investe em ações do McDonald's, por exemplo, você se torna sócio da empresa. E quando ela tiver lucro, ou seja, vender seus hambúrgueres lá e na ponta final tiver uma lucratividade, ela vai te distribuir parte desse lucro em forma de dividendos para você, acionista. E todos esses dividendos que são pagos pelo McDonald's, né, que foi o exemplo que eu trouxe agora recentemente, eles caem diretamente na sua conta da sua corretora, já líquidos de imposto dos 30%. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas é interessante que ele já cai lá para você utilizar, gastar alguma coisa se você quiser na sua viagem, ou até mesmo reinvestir no seu patrimônio, que eu acredito que seja o ideal para o longo prazo. E existem, de certa forma, três principais classes que pagam bons dividendos e que a galera olha para isso lá fora, que são as ações, os ETFs e os REITs. As ações são exatamente como eu exemplifiquei agora no caso do McDonald's, que são empresas que geram lucro e elas decidem distribuir uma percentual desse lucro para você em forma de dividendos. Já os REITs, eles também são empresas bastante similares aos fundos imobiliários aqui no Brasil. Eles vão possuir um portfólio formado por grande parte em imóveis e em vários casos deles são milhares de propriedades aí num único REIT. Eles vão gerar receita alugando esses imóveis que eles compraram e 90% do aluguel que eles recebem é de obrigatoriedade deles distribuir em forma de dividendos para vocês. Então o REITs acaba sendo bem interessante para quem busca dividendos com uma recorrência um pouco maior. A frequência de distribuição desses dividendos, tanto para ações, tanto para REITs, normalmente é trimestral, ou seja, a cada 3 meses. Mas existem sim alguns REITs que pagam dividendos mensais, como é o caso do STAG ou até mesmo o O, que é o Realty Income. Em ação já é um pouco mais difícil. Eu vou falar para vocês que talvez eu conheça uma ação que paga dividendos mensais e que é boa. O restante é tudo ruim, tudo normalmente trimestral. Já olhando para a parte de ETFs, eles são um pouquinho diferentes. Eles são uma espécie de cesta com vários ativos, podendo ser ações ou REITs que funcionam da mesma forma. Eles vão distribuir dividendos de acordo com o lucro das empresas em que ele investe. A diferença é que ao invés de você investir individualmente em algumas empresas, ações na Bolsa Americana ou REITs para receber dividendos, os ETFs ele vão investir em vários ativos e todos os ativos que ele investir, que pagar dividendos, ele vai repassar para você também em forma de dividendos, ou trimestrais ou mensais. Existem até ETFs que pagam aí dividendos semanais lá na Bolsa Americana. A gente tem casos bem legais como o Nobel, que é o NOBL, o DHS e o SCHD, que são ETFs aí focados mais para dividendos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de algumas ações, só para vocês entenderem aqui, algumas ações muito boas, por sinal, vocês podem até estudar depois, que pagam dividendos aí com frequência trimestral, que é a grande maioria, e a média desses dividendo yield, né? Eu já vou explicar para vocês o que é o dividendo yield logo em seguida, mas só para vocês entenderem, quanto maior for esse percentual aqui, quer dizer que mais ela paga para você frente ao valor que você investe nela. Então, por exemplo, aqui, se você investir na Coca-Cola, todo o valor que você colocar nela em dólar, ela vai te pagar 3,3% ao ano em dividendos, e isso, obviamente, a cada trimestre. A gente tem aqui REITs também
muito bons, por sinais, vocês podem dar uma estudadinha depois. A gente tem REITs aqui que pagam trimestrais, 2 exemplos aqui de REITs que pagam mensais também. E aí você pode ver que o dividend yield, né, que eu já vou explicar também, calma, ele é um pouco maior, né? Ou seja, os pagamentos de dividendos tendem a ser um pouco maiores nos REITs do que as ações, já que os REITs têm que distribuir no mínimo 90% do lucro que eles geram. Já as ações não, né? Elas podem reinvestir tudo, podem distribuir mais, menos, elas escolhem de fato o que elas querem distribuir. E já olhando aqui para a parte de ETFs, a gente tem ETFs aqui com 67 empresas dentro, que nem o Nobel, que é muito interessante também, ou até mesmo o SCHD, que tem 102, ou até mesmo esse Weekly, que tem 337. O legal é que nos ETFs a gente consegue ter ETFs que pagam dividendos trimestrais, mensais e até semanais, que é o caso desses últimos 2 ETFs aqui que pagam dividendos todas semanas. No caso, toda quinta, se eu não me engano, esse, e toda sexta-feira, se eu não me engano, esse. E o dividendo você pode ver que é um pouco variado, né? Mais parecido com a ação, né? Então vai ter ali dividendo yield médio de 4, 3%. Os REITs que normalmente vão ter uma pancada um pouco maior. Agora entrando na parte de dividend yield, que é algo que vocês precisam saber para montar uma renda passiva em dólar. O dividend yield, ele é basicamente os dividendos pagos por ação, ou seja, o quanto cada ação daquela empresa que você comprou está pagando em dividendos. A cada ação $1, por exemplo. Dividido pelo preço atual da cotação daquela empresa que você comprou. Então, por exemplo, se você comprou uma cota do Realty Income, ele tem um dividend yield de 6,13%. Isso quer dizer que todo o valor investido em dólar nele vai retornar para você mais ou menos 6,13% ao ano em dividendos. Ou seja, quanto maior o dividend yield, maior tende a ser o rendimento do valor que você investe neles. Mas é bom tomar um cuidado, que eu já expliquei várias vezes aqui, que não é para olhar só dividend yield nas empresas antes de comprar. Vou comprar as que tem maiores, porque às vezes eles escondem preços ou fundamentos ruins. E aí, só para exemplificar aqui para vocês, se a gente tem o preço de uma ação custando $100 e cada ação pagou $10 no ano, a gente tem um dividend yield de 10%, que é basicamente os dividendos pagos sobre o preço da ação. Se essa empresa, por exemplo, subir os dividendos pagos no próximo ano sem aumentar o valor da ação, que custe $100 no próximo ano, mas ela aumentou o pagamento, o dividend yield também eleva um pouco mais. A mesma coisa acontece se o preço da ação cair. Então vamos supor que está custando $100, aí a ação cai para $80. O dividend yield vai disparar para 13%, porque o dividend yield faz com a conta o preço e também os dividendos pagos. Então por isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes algumas empresas elas caem o preço sem tirar os dividendos que elas estão pagando, aumenta o dividend yield, aí você fala, caramba, deve ser uma empresa muito boa, porque tá pagando muitos dividendos. Mas você tem que ver qual é a real situação do porquê o preço dela caiu bastante. Se é por conta dos fundamentos, ou seja, a empresa não está gerando um bom lucro, uma boa receita, e isso pode te complicar lá na frente, ou se é um caso aleatório de, por exemplo, economia, crash, né, juros altos, inflação, algo que não tem a ver com os números e pretensão de crescimento da empresa. Aí tudo bem, não veria problema em comprar. Um caso muito comum que eu posso trazer para vocês aqui foi o do REIT MPW, né, o Medical Profits, que é de hospitais. Ele basicamente derreteu o preço das ações dele ali, 73%, né, se você pegar de 2021 até agora 2023, caiu muito, e o dividend yield dele disparou, né, porque, de novo, a relação ela é muito direta, né, com o preço e dividend yield. E o dividend yield disparou ali para casa dos seus 13, 14% ao ano. Mas isso não quer dizer que eles estavam pagando mais, eles estavam pagando a mesma coisa, é que o preço despencou. E aí, obviamente, tinha a ver com os hospitais que estavam deixando de pagar, tal, então tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Agora, uma pergunta que me fazem muito também, um questionamento direto, é por que o dividend yield, né? Por que esse percentual de dividend yield, ele é menor nos Estados Unidos do que a gente costuma ver aqui no Brasil? Algumas das pessoas até ficam um pouco decepcionadas quando começam a investir lá fora e falam, pô, ó, tal empresa paga 3% ao ano de dividend yield, aqui no Brasil você tem 5, 12, 10%, então não vale a pena investir lá fora. Normalmente a galera compara muito diretamente assim, e tá errado fazer isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos na prática pra vocês, tá? Se você pegar aqui as mesmas empresas que eu trouxe anteriormente da Bolsa Americana, a média de dividend yield é 3,20. Se eu pegar algumas outras empresas no Brasil, você vê que o dividend yield vai para 5, 12, 10% e a média até sobe para 10% de dividend yield. Então a galera compara muito isso, né? Nossa, tá pagando menos no exterior do que no Brasil, né? O Brasil paga mais em dividendos. Mas calma que tem algumas comparações que vão fazer um pouco você mudar essa visão. O primeiro ponto que você tem que relacionar nessa comparação é a inflação, ou seja, a diferença de inflação
inflação que você tem no Brasil e nos Estados Unidos. Nessa imagem aqui vocês conseguem ver a inflação nos últimos 20 anos nos Estados Unidos, que está em azul, e em laranja a gente consegue ver a inflação do Brasil. A primeira coisa que a gente observa é que o Brasil, ele sempre teve uma inflação superior ao dos Estados Unidos, ou seja, você deixar o seu dinheiro em real, você perde muito mais aqui o valor dele do que deixar em dólar lá no exterior. A média nos Estados Unidos da inflação em si é de 2 a 3% ao ano. Aqui no Brasil a gente já tá falando de 4, 5 a 6% ao ano de média de inflação, ou seja, seu dinheiro perde muito mais valor aqui no Brasil. Então também não adianta você ganhar mais aqui, mas também perder mais enquanto ele vale, enquanto você pode utilizar ele. E aí outro gráfico interessante de a gente mostrar são os juros, né, no país dos Estados Unidos, que tá aqui em azul nos últimos 20 anos e em laranja do Brasil também nos últimos 20 anos. Então como o Brasil tem uma inflação um pouco maior normalmente, a taxa de juros também é um pouco maior, porque a gente é um país um pouco mais arriscado. A galera vai pedir um pouco mais de rentabilidade aqui no Brasil para colocar o dinheiro aqui do que nos Estados Unidos. Isso é óbvio. Se você colocar lá, você tá muito mais seguro do que aqui. Então eles pedem mais rentabilidade aqui no Brasil. Obviamente isso também tem relação do porquê a taxa de juros aqui no Brasil ela é um pouco mais elevada do que a gente olhar nos Estados Unidos, né? Bem diferente a escala aqui, né? Só pra vocês terem ideia, atualmente lá fora tá com 5,5% de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil a gente tá com 12% de taxa de juros. Então o primeiro ponto que acaba correlacionando com o dividend yield é que os investidores acabam pedindo que as ações e os fundos imobiliários paguem mais dividendos aqui em dividend yield do que lá nos Estados Unidos, já que lá você tem um risco muito menor. Além disso, outra coisa que é muito comum acontecer lá fora nos Estados Unidos é porque a gente tem alguns impostos que ainda não existem aqui no Brasil que provavelmente vão começar a existir. E é muito comum lá fora, na Bolsa Americana, as empresas, os REITs, reinvestirem esse lucro recomprando ação. Então, existem outras maneiras de a empresa entregar para você valor. Ela não necessariamente precisa te pagar dividendos. Ela pode, ao invés de te pagar esses dividendos, ela pegar esse mesmo lucro, recomprar ações dela no mercado e tirar de circulação. Quando ela tira de circulação, a sua participação societária aumenta automaticamente, sem você colocar dinheiro. Então é como se alguém falasse assim, ó, eu vou te dar mais 2% de participação na minha empresa sem você precisar colocar grana. Você aceitaria? Provavelmente não aceitaria. Então é a mesma coisa. As empresas lá fora, elas visam muito mais recomprar as ações e te entregar mais percentual, mais representatividade naquela empresa do que ficar te pagando dividendos, que obviamente não aumenta a sua exposição e você vai só recebendo uma renda ali mensal. Bom, e aí já entrando na parte de tributação de dividendos lá no exterior para o brasileiro. Então muitas empresas, elas recompram as ações porque o tipo de imposto ele acaba sendo um pouco menor do que ele te pagar em dividendos. Aqui no Brasil, os dividendos de fundos imobiliários, ações, ainda não é tributado, não tem tributação nenhuma. É bem provável, infelizmente, que em algum momento comece a ter. Mas lá fora, para os brasileiros, a tributação em cima dos dividendos é de 30%. Então, de todo o valor que você for receber dos dividendos das ações, dos REITs, dos ETFs, vai ser descontado 30% na fonte, ou seja, a corretora que vai ficar responsável por tirar esse valor e já depositar líquido na sua conta. Ou seja, o valor que cai na sua conta já é sem o imposto, já é para você utilizar, já é para você fazer seu reinvestimento. Então aqui é apenas um exemplo só para vocês entenderem, né? Se você investir $500 numa empresa, por exemplo, que paga um dividendo de 5%, você vai receber bruto, né, de dividendos anuais $25. Só que se você descontar 30%, isso vai equivaler a um dividendo anual de $17,50 ao invés de 25. Ou seja, aqui você estaria descontando $7, que são os 30% em cima do valor bruto que você receberia de dividendos. Lembrando que quem faz isso aqui é a própria corretora. Basicamente você não precisa fazer nada, só ficar esperando os dividendos caírem na conta. Aqui eu aproveitei e trouxe um outro estudo também bem interessante para trazer para vocês, que é o quanto você precisa investir para, por exemplo, receber $500 todos os meses ou $1.000 todos os meses. Então aqui no caso, esse exemplo é bem prático aqui, porque ele é real. Se você quiser $500 todos os meses lá na Bolsa Americana, você vai ter que receber $6.000 no ano, né? Que se você dividir $6.000 por 12, dá $500 por mês. Aqui eu peguei uma situação de que você receberia 5% de dividend yield lá na Bolsa Americana. Isso daria aproximadamente que você teria que investir $171 mil, né? O equivalente a R$855 mil para receber $500 todos os meses, ou seja, equivalente a R$2.500 no Brasil aqui todos os meses. Isso, obviamente, com a cotação aqui do Brasil. Se você quiser uma renda, por exemplo, de $1.000 todos os meses, o que equivale a quase R$5.000 aqui no Brasil, você teria que colocar um pouco de investimento de 1.700.000 lá fora. É bom lembrar que existem vários
porquês aqui, né? Existem várias teorias, né? Você primeiro não precisa colocar todo esse dinheiro de uma vez. Você não vai precisar colocar 1.700.000 para chegar no valor que você precisa lá na frente. Eu vou mostrar para vocês que os juros compostos ajuda muito a você alcançar esses valores aqui que você acha que é inaceitável. Você nunca vai conseguir alcançar ele, mas dá com os juros compostos. E tem outras questões. Se você conseguir aumentar o dividendo yield da sua carteira, por exemplo, a 6%, já cai para 1.400.000 o valor que você tem que investir para receber esses mesmos $1.000 todos os meses. Então, obviamente que isso vai depender muito da tua carteira, da rentabilidade que você vai conseguir, dos juros compostos ao longo do tempo. Mas eu vou mostrar para vocês que é bem possível vocês alcançarem valores como 1,5 milhão, 1 milhão, 2 milhões lá na Bolsa Americana a partir do reinvestimento de dividendos e juros compostos. Então, só para vocês terem ideia dos juros compostos, do poder que é isso de você investir todos os meses para alcançar essa renda mensal, se você colocar R$300, tá? Que a gente tá falando de R$300 todos os meses, em qualquer investimento que você queira fazer, que entregue uma rentabilidade de 12% ao ano. Só pra vocês terem ideia, lá na Bolsa Americana, o S&P 500, que é padrãozinho, tá? Nos últimos 20 anos, ao ano, ele entregou mais de 11% de rentabilidade. Então, esses 12% ao ano aqui está muito dentro da realidade americana, tá? Então, se você colocasse R$300 todos os meses, com um rendimento de 12% ao ano, durante 30 anos, você teria algo em torno de R$915 mil, quase R$1 milhão. E só pra você ter ideia, o valor que você teria investido é de 108 mil, não de 900 mil. Então você coloca 108 mil para em 30 anos te render em juros 807 mil, totalizando 915. Então os juros compostos eles estão trabalhando tanto que o valor que você vai ter na carteira daqui 20, 30 anos, ele vai ser irrelevante pelo valor que você de fato aportou. Então por isso a ideia de continuar aportando com consistência, encontrar bons ativos para aumentar sua rentabilidade ao longo do tempo, para aumentar seu patrimônio e obviamente focar em trabalhar mais, né, para gerar mais renda e conseguir investir mais, que quanto mais você investir, obviamente, mais rápido você chega no seu objetivo. Além disso, é interessante que vocês saibam que, além de fazer esse investimento todos os meses para alcançar as suas metas lá fora, de renda passiva, de realmente construir esses $1.000, $500 mensais, que é possível, você precisa reinvestir esses dividendos no começo, que é o ideal. Então aqui eu tô trazendo casos bem legais, por exemplo, há 20 anos atrás, da Johnson & Johnson, que é uma empresa gigantesca, acredito que todos vocês conheçam. Se você tivesse reinvestido os dividendos nela durante todo o período, durante esses 20 anos, você teria hoje uma rentabilidade de 428% em cima do valor investido. Já se você não tivesse reinvestido esses dividendos pagos durante 20 anos, hoje você teria uma rentabilidade de 203%. Então, olha a diferença que faz você reinvestir os dividendos ao longo do tempo, né? Aqui no caso, a Johnson & Johnson, nos últimos 20 anos, te entregou mais de 200% de rentabilidade só de você reinvestir esses dividendos que ela veio pagando ao longo do tempo para aumentar o teu patrimônio. A mesma coisa vai acontecer com REITs e alguns ETFs, tá? Aqui é um caso de um REIT, por exemplo, o Realty Income, que paga dividendos todos os meses em dólar. Se você pegar o histórico dos últimos 20 anos, reinvestindo os dividendos, ele teria te entrego 600% de valorização. É coisa pra caceta. Mas se você não tivesse reinvestido os dividendos que ela pagou, né, o Realty Income, você teria uma rentabilidade de 143%. Então por isso que é legal, receber o dinheiro na tua conta, reinveste. Não precisa ser no mesmo ativo, pode ser em outros, mas é legal você reinvestir. Ah, Léo, o dinheiro que eu recebi em dólar lá fora foi $1, é pouco, não tem como comprar outro ativo. Junta com o valor do aporte mensal que você vai fazer. E pronto, segue dessa maneira. Eu tenho certeza que essa consistência vai te levar a ficar multimilionário. Agora, pra gente finalizar aqui, tem um ponto muito importante que tem que ser colocado nessa conta, principalmente quando a galera compara dividendo do Brasil com o exterior, é que quando você coloca o seu dinheiro lá fora, além de a inflação comer muito menos o valor dele lá do que aqui no Brasil, você também ganha com a valorização da cotação entre real e dólar. A gente sabe que vocês podem ver até aqui, historicamente o dólar, ele sempre fica mais caro pra gente aqui no Brasil. Então se você comprar dólar hoje, a R$5, por exemplo, que é quando eu tô gravando esse vídeo, pode ser que daqui 10 anos esteja valendo 8, 10 reais cada dólar. Ou seja, você vai ter ganhado somente na valorização do dólar, uma valorização muito alta que vai recompensar qualquer outro investimento que você faria talvez aqui. Então só para vocês terem ideia, se a gente pegar aqui, por exemplo, nos últimos 10 anos, né, vamos pegar aqui a cotação de 2013, que o dólar tava R$2, e trazer até hoje, né, que tá custando seus R$5, a gente teria uma valorização de 146% nos últimos 10 anos somente com dólar. Então imagina você recebendo lá seus 12, 13% ao ano na Bolsa Americana nos últimos 10, 20 anos, mais a rentabilidade do dólar de 120% ao longo desse período. Então assim, é um multiplicador gigantesco que você tem por lá. Além de receber dividendos numa moeda muito forte, quando você traria aqui pro Brasil, lá na frente, daqui 20, 30 anos, você vai trazer muito mais do que você colocou só pela essa variação do dólar.
Então acredito que essas dicas que eu passei aqui pra vocês, esses conhecimentos já te tragam um upside muito maior de como que funciona os dividendos lá fora, como são as métricas, o que você tem que olhar, né, tomar alguns cuidados, o que é dividendo yield, por que a ação paga menos do que o REIT e por que o dividendo yield ele acaba sendo um pouco menor do que no Brasil. Isso porque acabam recomprando muitos ativos, muitas ações lá e isso te traz muito mais valor do que você tá olhando de fato na ponta final. E lembrar vocês de se inscreverem no evento que eu vou fazer dia 13, ele vai ser o único exclusivo, eu tô vendo uma oportunidade aqui que eu não via há muito tempo, eu só vou passar pra vocês nesse dia em específico, além de abrir vagas pra Dollarama Black. Então se inscreve aqui embaixo no link da descrição, é gratuito pra você participar. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!